Se eu tô com cara de maluca, de cansada ou com alguma marca de protetor solar na cara, se você estiver me assistindo em vídeo, é porque eu acabei de chegar de um treino de tiro, de corrida, e tava bem quente. Mas ou eu gravo agora, nesse estado que eu estou, graças a Deus você não pode sentir o meu cheiro, ou então a gente não vai ter podcast semana que vem. Então, assim, a gente tem que o quê? Escolher as nossas batalhas, né? Porque, infelizmente, o prédio que eu moro tem construção 365 dias do ano. Então, ou eu gravo antes das 9 ou abraço pra mim. E isso me deixa bem irritada. Que é, inclusive, o tema desse episódio. Porque, assim, essa semana eu estou numa TPM insuportável. Eu sou a pessoa que de TPM fico bem estressada, bem irritada, bem nervosinha. E aí, sempre que eu falo no Instagram que eu sou uma pessoa estressada, vocês ficam assim, nossa, Lu, você parece ser tão calma. As minhas amigas novas, assim, que ainda estão me conhecendo, falam, nossa, mas você parece ser tão calma, tão de boa. Gente, eu só pareço. Eu não sou. Estou melhor? Estou muito melhor. Com certeza, obviamente, nos últimos anos, trabalhando com, né, minha terapeuta, escrevendo sobre todas as coisas que me deixam irritada, conversando com vocês aqui nesse podcast, criando conteúdo no Instagram, no TikTok, com certeza. E amadurecendo, obviamente, né? Ficando mais velha, adulta, entendendo melhor quais são esses gatilhos da raiva que me traz e tudo mais. Com certeza, hoje em dia eu sou menos estressada. Mas eu continuo sendo uma pessoa estressadinha. Dito isso, domingo eu tava correndo e eu já tava sem carisma pra correr no domingo. Tava cansada, já tava calor na hora que eu fui, já tava tudo errado aí, né? Enfim, já tava tudo errado eu comigo mesma. E aí aconteceu que já mais pro final do treino, que eu realmente estava exausta, uma bonita andando de patinete elétrico, e eu não sei, não entendi qual foi o surto coletivo aqui no Rio de Janeiro, que decidiram ressuscitar o patinete elétrico. Não sei, porque, tipo, na minha cabeça tinha morrido em 2016, mas não, aparentemente a gente voltou com o patinete elétrico, e eu acho que o pré-requisito para alugar um patinete elétrico é não saber andar de patinete elétrico. E exatamente era o que a querida em Copacabana fez. Eu tava correndo e domingo aqui no Rio eles fecham a pista de carros perto da praia, então aquela pista gigantesca para poder, né, ter espaço para todo mundo, tava vazio, inclusive na hora que eu tava correndo. Eu estava correndo e aí vinha o casal de patinetes, né? E aí o namorado, o noivo, sei lá o que ele era dela, ele me viu e ele começou a desviar de mim, porque estávamos indo um de encontro ao outro. Só que a bonitona, ela não sabia andar. Claramente ela estava nervosa em cima daquele patinete, ela estava meio que tremendo ali. E aí eu comecei a desviar dela, porque ela estava vindo na minha direção, só que quanto mais eu desviava nela, mais ela mirava em mim. Ela parecia um imã, um magnético ali, que estava vindo na minha direção. E ela não conseguia não desviar de mim. Eu falei, cara, essa garota não é possível, ela é muito burra. Ai, que nervoso. E aí, eu tentando desviar, obviamente ela quase passou por cima de mim, eu consegui desviar dela no último instante. E ela super sem graça, tipo, ai, desculpa, desculpa, desculpa. E eu logo soltei um cacete, tipo, irritadíssima, sabe? Tipo, não falei, ai, tudo bem, o cacete. Eu tava irritada, porque eu quase fui atropelada, eu tava cansada e a garota, enfim, claramente não devia estar usando aquele patinete. Fiquei me sentindo mal depois disso? Fiquei. Fiquei me sentindo culpada? Sim. Fiquei os últimos 2 quilômetros pensando que, poxa, não precisava. Sabe? Ai, tudo bem. Mas ela, coitada, também ela ficou sem graça. Mas assim, eu ainda acho que eu tava com razão. Não deveria estar usando aquele patinete elétrico. Mas enfim, fiquei pensando no quanto que eu tenho épocas na minha vida que esse lado meu aflora mais, porque eu sou uma pessoa que responde naturalmente às coisas que saem do meu controle ou que eu não curto, que eu acho que são fora do que eu acredito, dos meus valores, das coisas que eu acredito. Eu tenho uma resposta natural a lidar com isso, com o estresse. E aí eu quero falar sobre isso. Não é nem necessariamente o estresse, é a raiva. Porque o estresse, nesse sentido que eu tô falando, ele vem com uma sensação de raiva mesmo. Eu não tenho outro jeito de explicar. É como se o meu divertidamente fosse aquele foguinho que fica assumindo o painel de controle quase o tempo inteiro. Então eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre a raiva. Como que a gente lida com a raiva? Por que a raiva tá ali? O que a raiva diz sobre nós? Dá pra tirar alguma coisa boa da raiva? Dá pra gente aprender com a nossa raiva? Porque, paz, me dá. Muito, inclusive, a nossa raiva é muito importante, ela não deve ser ignorada. E como que a gente pode lidar melhor com essa raiva? Como que eu tenho lidado com a minha raiva? Já que é uma coisa que, em mim, eu sinto que aflora com mais facilidade do que, por exemplo, com outras pessoas. Não que eu seja uma pessoa que, tipo, se você vier falar comigo, eu vou ser grossa com você, ou que eu estou o tempo inteiro querendo matar alguém. Não é nesse sentido. Mas antes de eu entrar nesse território todo, eu vou me apresentar.
já que eu tô falando aqui há um tempão. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E esse, com certeza, são vários conselhos que eu preciso escutar, me relembrar, eu acho que seria a palavra certa. Então, nesse cenário de raiva, o que acontece é que a raiva, pra mim, é a minha resposta natural a coisas que me frustram. Tem gente que vai ter uma resposta natural de melancolia, de tristeza, então toda vez que fica frustrada chora, se fecha. Tem as pessoas que, quando se frustram, querem enxergar o lado positivo e tirar uma lição. Parabéns pra você. Caraca, que privilégio que você tem esse tipo de código interno. Minha cunhada, por exemplo, é exatamente essa pessoa. O Steve também é, em parte, meu marido, no caso. Que raiva. Que raiva de gente que consegue fazer isso naturalmente. No meu caso, vem com essa um pouquinho às vezes mais agressivo. E aí é uma coisa que eu trabalhei bastante durante a terapia nos últimos anos e que eu ainda tenho que prestar bastante atenção, mas que eu aprendi a apreciar mais ao longo do tempo e mais ainda, aprendi a usar esse gás que a raiva desperta, esse fogo que a raiva desperta de mim de uma maneira mais saudável. E é aí que a gente vai falar sobre todas essas coisas aí, como que a gente usa a raiva. Primeiro de tudo é que a raiva, ela tá presente em todos nós. Não adianta a gente ficar aqui tentando mascarar ela. Inclusive, muitas vezes a gente passa por situações muito complicadas exatamente porque a gente coloca a nossa raiva pra debaixo do tapete. A gente finge que não tá com raiva. A gente fica assim, ai, vou respirar fundo, eu não tô com raiva. E tudo bem, respirar fundo com certeza é uma excelente técnica quando você tá irritado com alguma coisa. Mas às vezes a gente precisa sentir aquilo. Do mesmo jeito que a gente precisa sentir todas as emoções. Tá aí os 2 filmes do Divertidamente, caso você precise assistir sobre emoções. Todas as emoções são válidas, inclusive a raiva. E quando a gente tá falando de raiva, a raiva geralmente ela é um sentimento que ela tá querendo te dizer alguma coisa. Ela geralmente tá querendo dizer alguma coisa sobre você. Essa coisa pode ser um outro sentimento que tá por baixo dessa raiva, porque às vezes a raiva ela tá sendo usada como um sentimento para mascarar outra coisa. Então, às vezes você acha que você tá com raiva, mas você tá decepcionado. Você acha que você tá com raiva, mas você tá triste. Você acha que você tá com raiva, mas você tá com medo. E esses são todos sentimentos que a raiva vai mascarando. Só que mais importante do que isso, a raiva, ela não só às vezes tá mascarando esse sentimento, mas ela tá te mostrando que você tá com raiva porque provavelmente alguma crença sua, algum valor muito importante seu está sendo de alguma maneira violado ou ameaçado. Eu sei, parece muito abstrato agora, mas você vai perceber que, na verdade, é muito fácil de entender o que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a pensar nesse assunto de raiva, eu lembrei logo desse livro aqui que eu li, se chama Indomável, da Glennon Doyle. Eu li ele ano passado e eu tô com muita vontade de ler ele de novo. Eu não sou da galera do livro de autoajuda, eu acho que a maioria é bem chato, mas esse é um dos 5, sei lá, que eu recomendo muito. Então, do mesmo jeito que eu já recomendei em episódios anteriores o da Anna Sui, A Gente Mira no Amor, é Certa na Solidão, eu recomendo demais esse aqui, ó, para mulheres de todo o Brasil, mundo afora. Indomável, se chama. Homens também, mas isso aqui é bem mais pra mulher, tá? Eu vou falar. E eu lembrei logo que tinha algum capítulo que ela falava de raiva e eu lembro de que eu tinha achado que essa sacada era genial, então eu achei aqui. E a gente vai discutir essa sessão juntos pra você entender o que eu tô falando quando eu digo que a raiva, ela esbarra nas suas crenças e nos seus valores e por que isso é tão importante pra você conseguir lidar com essa raiva e mais do que isso, para aprender mais sobre você mesma. Então, vamos ver aqui juntos. Para contexto, ela era casada e o marido dela tinha traído ela e ela perdoou a traição e continuou com ele por mais alguns anos até, enfim, pedir divórcio e depois ela acabou se apaixonando por uma mulher e hoje em dia ela é casada com essa mulher até hoje, tá? E aí ela tava falando que nos anos que ela era casada com o marido dela, depois de ter descoberto a traição, muitas vezes acontecia de, sei lá, de noite eles estarem sentados no sofá vendo televisão e não tem nada acontecendo, eles estão de boa. E o cara tá sentado vendo TV e ela tá ali consumida de raiva, mas assim, uma raiva absurda de estar sentada ali. E aí ela falou que, tipo, no livro ela fala que ela fica olhando pra ele e ela fica assim, cara, por que tanta raiva? E essa raiva com certeza não tá nele. Ele não tá sentindo nada, essa raiva tá em mim. E se essa raiva está dentro de mim, se sou eu que estou sentindo essa raiva, então eu preciso entender por que eu preciso lidar com essa raiva. E aí ela fala, isso está acontecendo dentro do meu corpo. Se essa raiva está em mim, vou supor que é para mim. Então, às vezes a gente tá com raiva de uma pessoa,
Mas essa raiva não é necessariamente dessa pessoa, é de como essa pessoa, de alguma maneira, tá acionando algum gatilho dentro da gente e a gente acaba sentindo essa raiva. E aí ela fala que ela sentou ali com a raiva dela e começou a tentar entender quando que ela surgia, por que que ela surgia, como que ela sentia isso no corpo dela, e ela percebia que a raiva realmente só surgia quando o marido estava no ambiente. Quando ela estava com os filhos dela, ela estava de boa, com colegas de trabalho estava tudo certo, com amigas estava tudo certo, mas com o marido era um gatilho que, tipo, a presença dele trazia aquela raiva. E aí ela vai falar num trecho aqui. A raiva traz informações importantes sobre qual dos nossos limites foi ultrapassado. Quando reconstruímos o limite que foi violado, honramos a nós mesmas. Minha raiva pelo meu ex-marido era uma campainha insistente tentando me alertar de que um limite importante meu tinha sido cruzado. Meu limite tinha a ver com uma das minhas crenças raiz. Os valores mais importantes em um casamento são honestidade, lealdade e fidelidade. E quando isso acaba, eu não estou mais segura. Ou seja, essa era a crença dela. A crença raiz dela é aquela crença central que a gente tem, que são as coisas que a gente vai construindo, os valores que a gente vai criando ao longo da vida e que a gente acredita ser o certo e que a gente usa aquilo como uma bússola moral interna, e aí cada um meio que vai ter a sua. Claro que temos alguns acordos que deveriam ser universais, do tipo não matar ninguém, não roubar, enfim. Só que aí tem todas as outras crenças que, por exemplo, uma pessoa que é aberta a um relacionamento aberto, poligâmico, então ela não vai acreditar que necessariamente um casamento tem a ver com lealdade, por exemplo, no sentido amoroso. Para ela, o casamento é uma coisa monogâmica. Ela tem uma crença raiz central de que o casamento é monogâmico. E para isso, você precisa de lealdade. A partir do momento que o marido dela trai ela, ele quebra essa crença central, ele viola esse valor dela, ele viola esse limite, ele ultrapassa esse limite dela. E toda vez que ela estava na presença dele, ela, perdoando ou não, o corpo dela não esquecia isso. Você pode perdoar alguém por alguma coisa, mas não necessariamente quer dizer que você vai esquecer aquilo. E nem deveria, dependendo do que for. Você pode perdoar e manter aquilo na sua mente e decidir que, tipo, eu perdoo, mas agora cada um vai seguir o seu caminho, por exemplo. Então, toda vez que ela cruzava o olhar com ele, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, ela era lembrada de que aquele valor central dela foi violado. E aí o corpo dela respondia com raiva, com agressividade. E ela sentia isso ou direcionando a ele, e aí ela acabava direcionando isso àquela pessoa, né? Que no caso era ele ali, que tinha ultrapassado aquele valor, então ela era grossa com ele, às vezes, sei lá, ele ia pedir um café pra ela, ela falava, nossa, você não pode fazer nada sozinho. Você já estoura com aquela pessoa, e não é sobre o café. É sobre o outro jeito que ela tá gatilhando alguma coisa sua que você não concorda. E aí ela fala, essa crença não é nem certa nem errada. Crenças não tem nada a ver com a moralidade universal objetiva, e sim com a moralidade específica e pessoal de cada um. Nesse caso, eu decidi aceitar e manter essa crença raiz sobre casamento e lealdade porque era útil para mim, me fazia sentir segura e parecia verdadeira. Eu aceitei essa entrega e a trouxe para o meu segundo casamento. Então, quando ela finalmente decide que o jeito de lidar com aquela situação era agindo, ao invés de ficar só fomentando aquela raiva e reclamando, ela termina com ele e aí ela casa. E aí, nesse segundo casamento, e aí que eu gosto muito dessa parte do livro, foi a parte que eu mais gostei nessa situação toda de raiva, ela diz que, às vezes, a raiva é um sinal de que você tem uma crença raiz que você quer manter e ela está sendo violada, e isso é muito importante para você, e é por isso que seu corpo está respondendo com raiva. Mas, às vezes, a raiva ela é acionada quando tem uma crença central que você não quer manter. E, nesse sentido, ela te deixa mais pistola ainda. Quando você tem uma crença central que você não gosta, mas que você não consegue não ter, porque você cresceu achando que era daquele jeito, porque você incorporou aquilo como verdade, porque você foi ensinado assim, ou porque você via que as coisas eram desse jeito crescendo, enfim. Quando é uma coisa que você não quer manter, mas que você não consegue não manter, e ela é acionada por outra pessoa, tu fica muito, muito doido das ideias. E isso é o que mais acontece comigo. Mais até do que o primeiro. E aí eu acho que esse exemplo dela aqui vai tornar tudo muito claro. Ela fala agora da segunda esposa dela. Abby, que é o nome da esposa dela, trabalha muito e descansa muito. Muitas vezes, no meio do dia de trabalho, ela deita no sofá e vê seriados de zumbi. Quando ela faz isso, eu fico tensa e nervosa. Fico agitada, depois nervosa, porque ela está relaxando na minha cara.
Eu amo que ela até frisou essa palavra. Abby é uma mulher adulta e ela manda em si mesma. Eu deveria parar de me irritar com as decisões de Abby. Eu sempre concordo com essa decisão. Ou pelo menos a minha mente concorda. Mas como eu entrego esse memorando para o meu corpo? O que eu faço com esse deveria? Deveria nunca me ajuda, porque estou lidando com o que é. Espelhar uma camada de julgamento por cima de um sentimento não muda o sentimento. Como eu posso não ficar irritada? Como eu posso não reagir? E é isso, a gente entende as coisas que a gente deveria estar sentindo racionalmente. Ela entende que a esposa dela tem todo o direito de descansar, que ela não tá fazendo absolutamente nada de errado, mas o corpo dela parece que não entende isso. E qual é o jeito de conseguir contornar essa situação? É ensinando ao seu corpo e ao seu cérebro de maneira mais primal que aquela crença não faz sentido e que não existe ameaça naquela crença. Eu já falei sobre essa tática de terapia 1 milhão de vezes em outros episódios, mas é a terapia de exposição, que é o quê? Fazer exatamente aquilo que o seu cérebro e o seu corpo acham que você não deveria estar fazendo naquela situação. Então, no caso dela, o que ela fez? Um dia de tarde, contra todas as vontades de todas as células do corpo dela, que estavam estressadíssimas, irritadíssimas de ver a esposa dela sentada vendo TV, ela foi lá, respirou fundo, sentou no sofá e viu TV com a esposa dela, para mostrar para ela mesma, para o cérebro dela, para o corpo dela, de que não tinha problema nenhum ela também sentar e relaxar. E enquanto ela tentava sentar e relaxar, ela começou a pensar consigo mesma e tentar criar uma nova crença central, tentando entender qual era aquela crença raiz. Por que é tão difícil para ela descansar? E aí ela falou, foi aí que parei de olhar para ela e pensar, o que a minha raiva está dizendo sobre ela? E comecei a perguntar, o que a minha raiva está dizendo sobre mim? Porque a nossa raiva, muitas das vezes, 99% das vezes, está falando com a gente sobre nós e não sobre o outro. Minha raiva estava entregando uma encomenda com uma das minhas crenças raízes nela. Uma crença que fora programada em mim desde a infância. Descansar é preguiça, e preguiça é falta de respeito. Ser bom e ter valor são coisas conquistadas com esforço. Quando ela ficava descansando bem na minha frente, fora dos horários pré-aprovados e designados pela família para o descanso, ela desafiava essa crença raiz. Estava ativando-a, descobrindo, trazendo-a para a luz de modo que eu pudesse vê-la. Mas diferente da minha crença raiz sobre honestidade e fidelidade, eu não gostava dessa crença. Não parecia verdadeira, porque quando eu olhava para Abby relaxando, minha raiva era quase uma inveja amarga. Deve ser legal. Deve ser legal descansar no meio da porcaria do dia. Deve ser legal se sentir merecedor do espaço que você ocupa no mundo sem precisar se ocupar todos os minutos do dia. Deve ser legal descansar e ainda se sentir merecedor. Cara, essa parte me quebra muito porque eu poderia ter escrito isso. Eu literalmente poderia ter escrito isso. E aí o que acontece é que ela começa a perceber que ela quer mudar essa crença raiz dela, porque algumas crenças que a gente cria pra gente mesmo, elas são mentiras. As crenças, tanto aquelas que a gente quer concordar em continuar vivendo porque a gente entende que elas fazem sentido pra gente, por exemplo, no caso dela, a questão da lealdade no casamento, também existem as crenças que a gente não quer manter porque não fazem sentido. A gente criou elas na nossa cabeça, mas elas não fazem sentido. A questão do eu só tenho valor se eu estiver sendo produtiva, isso daí é uma crença que não faz sentido. Eu não posso descansar porque descansar é coisa de preguiçoso. Se você é preguiçoso, você não tem valor. Não é uma crença que faz sentido, mas é uma crença que quase todos nós hoje em dia, nessa sociedade de produtividade, a gente acha que tem que ser assim. É uma crença que eu tenho enraizada dentro de mim, que eu já trabalhei bastante na terapia. Hoje em dia eu entendo que virou uma crença e é uma coisa que eu tenho trabalhado ainda ativamente, que eu preciso constantemente me lembrar dela. E às vezes eu esqueço, tá? Tem aquelas épocas da vida que a ansiedade toma conta e eu super esqueço que eu estou deixando essa crença totalmente sem sentido guiar a minha vida e que por isso eu ando mais estressada, mais irritada. E aí o que ela fez foi começar a pensar ativamente, toda vez que ela sentia essa crença dela raiz sendo ativada, e toda vez que essa crença dela era ativada, era exatamente quando a esposa dela estava descansando, ela começava a sentar, respirar e pensar: não, eu não quero manter essa crença. Foi herdada e não criada por mim. Sei que não é real, é maldosa e está fazendo mal a mim e ao meu casamento. Não quero passá-la para os meus filhos, mas também não quero devolvê-la. Quero trocá-la pela seguinte crença. E aí ela cria uma nova crença mental. Trabalhar com afinco é importante, mas descansar e brincar e não precisar ser produtivo também são. Meu valor não está ligado à minha produtividade, e sim à minha existência.
eu mereço descansar. E aí é aquela coisa, você pode escrever isso num papel. Eu lembro que uns anos atrás eu comecei a fazer isso. Acho que foi 2022. Não sei onde está exatamente qual caderno que eu escrevi. Mas foi exatamente isso, porque a gente estava fazendo isso na terapia. Eu e minha terapeuta, a gente estava conversando sobre as nossas crenças centrais, as minhas crenças centrais. E toda vez que a gente fazia era, tudo bem, a sua crença é que se tal coisa acontecer, se eu me comportar de tal jeito, então eu vou ser abandonada. Então, como que eu vou refazer essa crença? Então, a gente escrevia uma nova. Eu sou um ser humano, eu posso errar e ainda assim não significa que as pessoas que eu amo vão me abandonar. As pessoas que eu amo vão me amar de qualquer jeito. Qualquer coisa assim, tá? Tô dando um exemplo bem genérico, mas era mais ou menos nessa linha. Eu tinha muitas crenças centrais em relação a abandono. Então, foram muitas dessas que eu tive que trabalhar na terapia. Então, eu fui reescrevendo essas crenças. E aí, toda vez que eu sentia essa ameaça, essa necessidade de fazer algum jeito para ser aprovada, para ser querida, para ser amada, validada, eu voltava, ou tentava voltar na maioria das vezes, àquela nova crença que eu estava criando, do tipo, eu posso cometer erros e as pessoas que me amam ainda vão estar ao meu lado. Se eu cometer um erro, eu posso pedir desculpa. Enfim, coisas desse tipo. Então, ela termina esse capítulo falando: a raiva nos mostra nossos limites. Nossos limites nos mostram nossas crenças. Nossas crenças determinam como experimentamos o mundo. Então, embora seja assustador, é mais sábio abrir a porta para a raiva. Gente, esse livro é sensacional, de verdade, eu recomendo muito. Se você tá achando que a sua mente foi explodida só por conta disso, você nem imagina o que vai acontecer se você ler o livro inteiro, que isso aqui foram 2 páginas do livro, tá? Então, o que a raiva, nesse caso, tá falando? O que esse capítulo ele tá falando? Que é muito importante a gente prestar atenção na nossa raiva. Por que a gente tá sentindo aquilo? Eu, com certeza, tenho épocas da minha vida em que eu sinto que ela tá mais aflorada do que outras. Ela geralmente se aflora mais quando eu tô passando por uma época, obviamente, mais ansiosa, mais estressante. TPM, obviamente, já vai aflorar esse lado em mim, porque aí os hormônios ficam tudo maluco. E quando eu sinto com certeza que os meus valores e as minhas crenças estão sendo violados. O problema é que eu cresci como uma pessoa com traços perfeccionistas. E aí eu ia até entrar num território que é assim, fontes, vozes da minha cabeça. Ninguém nunca disse isso pra mim e talvez eu esteja completamente equivocada no que eu vou dizer agora, mas eu acredito sim que pessoas que têm traços fortes de perfeccionismo tendem a sentir mais raiva. Porque o que acontece? Quanto mais perfeccionista você é, mais juízos de valor, mais valores e crenças centrais do que é certo e do que é errado e de como você acha que as coisas deveriam ser, são criadas. E a barra é muito alta. Então, as chances de você estar constantemente esbarrando com pessoas e situações que estão indo em conflito com aquilo que você julga certo e naquele alto nível que você julga certo, que é quase impossível de alcançar, você está constantemente se frustrando, você está constantemente tendo esses valores questionados e violados. E aí o que acontece? Você fica com raiva. Com certeza eu sinto que existe uma ligação direta entre quando eu estou ansiosa, o meu lado perfeccionista é acionado, porque é o jeito como o meu cérebro entende que eu deveria lidar com essa ansiedade, ou seja, tem alguma coisa que tá acontecendo na minha vida que foge do meu controle, tá? É uma situação que não tem nada a ver com algo que eu de fato possa controlar. E aí o que eu quero fazer logo de cara é tentar fazer com que tudo fique o mais perfeito possível dentro das coisas que estão no meu controle, mas também tentando forçar a barra para tentar controlar aquilo que não dá para ser controlado e tentar fazer aquilo de maneira perfeita, porque se tiver tudo perfeito, então as chances das coisas saírem do controle são muito menores, e aí aquilo vai me deixando cada vez mais ansiosa e eu vou exigindo cada vez mais de mim mesma uma perfeição e cada vez mais perfeição das situações do dia a dia, das pessoas ao meu redor, e aí é a hora que, claro, por mais que eu tente forçar uma situação perfeita, não vai rolar, porque não existe nada perfeito. E é aí que eu começo a ficar com raiva, porque tudo me frustra. E aí não vai ser só, tipo, as coisas monumentais. Gente, quando eu tô falando que tudo me frustra, quando eu tô vivendo nessas fases mais ansiosas de perfeccionismo, eu quero dizer que, tipo, objetos inanimados me irritam.
tá? O microfone que não fica parado no lugar me irrita. Eu tenho literalmente imagens. Eu já postei, isso virou meme. Eu não sei, não lembro mais qual foi o episódio que isso aconteceu, mas eu já postei, inclusive, no Instagram, do microfone caindo e a câmera tava gravando e eu tendo um ataque de raiva porque o microfone não tava fazendo o que eu queria que ele fizesse, entendeu? Se, tipo, eu tô tentando aqui filmar e a câmera tá um pouco torta e eu quero que a câmera fique numa posição certinha, eu vou ficar irritada com a câmera. Eu fico irritada com, sei lá, a bolsa que agarrou. Não, mas a bolsa agarrar na maçaneta da porta é uma putaria, né? Desculpa a palavra. Mas é muita sacanagem. Você já tá estressado, você já tá nervosa, você já tá provavelmente atrasado, porque isso acontece quando você tá atrasado. Aí você vai puxar a bolsa agarra na maçaneta da porta, aí você quase cai nesse processo, a bolsa cai, aí o negócio, a bolsa tava aberta, cai tudo no chão. É realmente uma humilhação sem fim, é pra ficar louco das ideias. Mas a questão é que, quando eu tô passando por esses processos, coisas muito pequenas vão me estressar. E aí você vai falar, nossa, Lu, que pessoa insuportável. Porque, ai, ninguém gosta de lidar com pessoas estressadas, etc. Eu concordo, a gente não gosta. Eu não gosto de ser assim. Eu sou a primeira pessoa a falar que eu detesto quando eu tô assim. E principalmente eu detesto ainda mais agora, porque agora eu sei por que eu fico assim, né? A questão da terapia é essa. Porque hoje em dia eu ainda sei por que eu tô me comportando desse jeito. E aí eu fico, às vezes, até mais frustrada, porque eu sei que eu posso resolver a questão. Eu posso sentar bonitinha comigo mesma e fazer um controle aqui da situação, entender por que eu tô desse jeito. Então, eu posso sentar aqui com vocês e ficar assim, ok, estou muito irritada ultimamente, tudo tá me deixando gatilhada, tudo tá me dando raiva. Por que eu tô assim? Porque eu tô tentando fazer com que as coisas sejam desse jeito. Eu gosto quando as coisas são desse jeito. Se as coisas não forem desse jeito, então elas estão erradas. E aí isso entra em conflito com os meus valores de certo e errado. Tá, mas isso que eu acho que é certo mesmo ou eu inventei que era certo? Exatamente como ela fez com a questão do descanso. E aí eu começo a questionar essa crença central. Falar, não, pera, mas isso aqui talvez seja uma forçação de barra minha, né? Também não precisa ser desse jeito. Também pode ser assim. E aí eu posso criar uma nova crença e respirar fundo e trabalhar nisso. E eu tento fazer isso com certeza. E muitas vezes eu consigo fazer isso e eu consigo reverter o quadro. Mas tem muitas vezes que eu não consigo. Eu não consigo porque eu esqueço que eu tenho que fazer isso. E eu vou deixando as minhas emoções tomarem conta da situação. Ou então eu lembro que eu tenho que fazer isso, mas eu não tô afim. Eu tô afim só de me estressar. Porque às vezes, gente, quando a gente tá com raiva, a gente só tem que sentir a raiva mesmo, entendeu? Não é pra gente também ficar super analisando todos os nossos sentimentos e achando que a gente tem que lidar sempre com tudo de maneira perfeita e analítica. Cara, às vezes você só tem que ligar pra tua amiga e reclamar pra cacete. Entendeu? Às vezes é uma coisa boba, às vezes você tá irritado e a única coisa que vai adiantar pra você extravasar aquilo ali é ligando, falando, reclamando mesmo com alguém, entendeu? Com a sua amiga, com o seu parceiro, com a sua mãe, enfim, com alguém. Às vezes, muitas vezes funciona. O problema é quando a gente faz isso repetidas vezes. Porque se a gente está sempre fazendo repetidas vezes, a gente não está conseguindo resolver o problema que aquela raiva está falando pra gente. A gente tá agarrado naquele looping de sentir raiva. E aí que a gente vira aquela pessoa reclamona, que ninguém gosta. Aí, sabe, tipo, legal reclamar de vez em quando. Eu sou super do time, vamos reclamar mesmo. Zero positividade tóxica. Tem um episódio que se chama Positividade Tóxica, que eu falo sobre exatamente isso. Mas se a gente só fica nesse espiral também, aí fica muito chato. Que realmente ninguém aguenta a pessoa que só tá reclamando, que você fala, caraca, se tá tão ruim, faça alguma coisa. E é aí, amigas, que a gente vai entrar no segundo motivo pelo qual a raiva é importante. Porque não só a raiva é aquela bússola interna aí dos nossos valores e crenças centrais que são acionados e aí a gente tem que decidir o que a gente gosta e não gosta, e isso é excelente pro nosso autoconhecimento, mas a raiva também é energia. A raiva é energia. Tanto que a gente fala que, vou usar essa raiva como combustível. Um exemplo clássico, por exemplo, são atletas. Então, quantas vezes a gente tá aí acabando de ver as Olimpíadas, você consegue ver, sei lá, no atletismo, o cara correndo e aí ele tá correndo e no final ele tá dando aquele sprint final pra ganhar. E você vê a cara dele de ódio do tipo, eu vou atropelar meu irmão. E aí ele termina, ou ela termina, e eles estão tipo, não é sorrisinho, a cena fofa, é aquela... eles fazem tipo careta, sabe? Do tipo, caraca, consegui. Aquilo dali é um exemplo clássico de raiva sendo usado como combustível. É o exemplo mais óbvio que você pode ter, sabe? Sei lá, você tá vendo o time de vôlei jogando e os caras estão perdendo e aí eles começam a
fazer ponto, e de repente eles viram. Muitas das vezes eles estão comemorando do tipo, não estão comemorando tipo, uhul, fiz o ponto, conseguimos, agora passamos. É tipo, é isso mesmo, pi, pi, pi. Insira aqui todos os palavrões que você puder inserir. É a raiva sendo usada pra virar aquele jogo. A raiva, ela é um combustível muito poderoso. Inclusive até, às vezes, pra gente ter aquele ponto de chave, de virada de chave. Então, por exemplo, vamos dizer que você tá passando por uma época da sua vida que já tem bastante tempo que você tá chateado com a situação que você tá frustrado, que aquilo dali, aquela realidade realmente não tá legal pra você, mas você ainda não conseguiu encontrar coragem, força pra mudar. E aí você tá se afundando, até que chega uma hora que aquela coisa de você tá se afundando tá te deixando mais irritadinha, mais estressada, uma raivinha. E aquela raiva que começa como uma faísca, chega uma hora que quando parece que você chegou no fundo do poço, que você fala aqui que é um peido pra quem já tá cagado, que aquilo dali de repente vira uma chama louca dentro de você que você fala, chega, basta, ou eu mudo, ou sei lá, eu vou explodir na cara de alguém. E aí você pega aquela raiva que você tá sentindo daquela situação, porque ficou completamente insustentável de continuar vivendo daquele jeito, e você usa aquela raiva pra, de fato, então, criar aquele impulso de coragem e falar, dane-se, se não der certo, pelo menos eu tentei. O que eu não posso mais ficar assim, que eu não posso mais deixar que a vida seja desse jeito. E aí você usa aquela raiva como ponto de virada pra mudar. Inclusive, eu encontrei uma coisa que eu escrevi num dos meus cadernos, esse aqui eu encontrei, de 2021, que foi exatamente na época que eu tava querendo sair do meu emprego e que eu tava morando nos Estados Unidos, no Tennessee, que era um lugar que eu detestava, e que eu decidi que, tipo, não, chega, eu quero mudar, eu quero sair do meu emprego, eu quero começar um negócio próprio, eu quero voltar pro Brasil. E aí, pouco antes de tudo isso, de eu tomar essas decisões, eu escrevi um texto que em algum momento eu dizia, já peço perdão pela palavra, porque eu soltei um palavrão aqui, mas eu escrevi. Eu vou mandar essa ansiedade se fuder de uma vez por todas. Você não vai levar o melhor de mim. Cansei de você me tratando como seu capacho. Me deixe em paz. Muitos pontos de exclamação. Sai de dentro de mim, encosto. Eu estou bem, estou segura. Eu posso ser criativa e produtiva se você me deixar respirar. Mais pontos de exclamação. Isso sou eu falando com a ansiedade, tá? Eu tô com raiva. Raiva do que tá acontecendo, raiva da minha ansiedade, raiva por me deixar afetar. Raiva por não ser normal. Eu só queria ser normal. Claro que aqui eu tô passando por um momento de crise de ansiedade bem bizarra, mas era exatamente porque eu tava vivendo uma realidade que não era a que eu queria. Eu tinha todos os meus limites, todas as minhas crenças, todos os meus valores sendo confrontados ali. Eu tinha um chefe na época que estava me tratando de uma maneira extremamente abusiva, que não me respeitava, que não reconhecia o meu valor, que me manipulava muito e aquilo me deixava muito triste. Eu estava passando por uma época em que eu claramente via o meu potencial sendo desperdiçado, já que muitas das minhas ideias não eram colocadas ali para ser tentadas ali no trabalho, e eu me sentia estagnada profissionalmente por conta disso. Eu sentia que eu estava deixando que outras pessoas guiassem a minha vida, escolhessem por mim. Então, a questão, por exemplo, de ter me mudado para aquele estado, eu lembro que não foi uma escolha que eu fiz, mas também não foi uma escolha que eu não fiz. Eu tava meio que tipo, tá, tanto faz, pode ser. E aí eu cheguei lá e eu vi que eu tava morando num lugar que eu já sabia que não tinha nada a ver comigo, que eu já sabia de antemão que eu não iria gostar, mas ainda assim eu me deixei levar. E aquilo entrou também contra as minhas próprias crenças de tipo, eu sempre fui uma pessoa independente, eu sempre fui uma pessoa que escolheu as coisas pra mim. Por que eu tô deixando agora que outra pessoa guie a minha vida? Tudo bem que era meu marido que propôs a ideia e tudo mais, uma pessoa que me ama, mas ainda assim tava indo de acordo com uma crença central minha, de tipo, como assim eu tô deixando outra pessoa, como assim eu tô deixando um homem dizer o que vai ser melhor pra mim? Dá licença, não interessa quem você é. E isso tudo tava sendo todo dia, diariamente, colocado e jogado na minha cara. De que eu tava vivendo uma vida que não tinha nada a ver com o que eu queria pra mim. E que eu não tava fazendo absolutamente nada pra mudar aquilo, a não ser ficar reclamando. E aí foi a hora que foi tipo, basta, chega, muda Brasil. E foi quando eu decidi sim que eu ia pedir demissão, que eu ia dar a cara a tapa, que eu ia descobrir o que eu ia fazer naquele processo, que o processo talvez fosse um pouco caótico. Obviamente eu me planejei financeiramente, falei sobre isso no último episódio, eu me planejei sim financeiramente antes de pedir demissão, pra ter pelo menos ali uns 5, 6 meses ok pra poder decidir o que eu ia fazer sem começar a me endividar, por exemplo, porque aí eu sabia que isso ia me deixar nervosa, irritada, estressada, porque pra mim uma crença central vendo os meus pais
tendo esses problemas financeiros, assim, crescendo, né? De, às vezes tinha muito dinheiro entrando, às vezes não tinha dinheiro entrando, enfim. Então, uma crença central que eu tenho é que as minhas finanças precisam estar sob controle para que a minha saúde mental esteja, sabe? Tipo, regulada. Enfim, se é uma crença central, com certeza é uma crença central que eu ainda preciso trabalhar as nuances dela. Mas, claramente, também tem o seu lado bom, porque é responsabilidade financeira. Responsabilidade financeira é uma crença central minha que, inclusive, eu quero sempre manter. E aquilo dali, então, eu tinha que manter aquilo. Mas a grande questão foi que eu usei raiva pra mudar. Se não fosse a minha raiva de estar naquela situação, muito provavelmente eu teria me deixado acomodar aonde eu tava ali, dentro daquele ambiente. E muitas das vezes eu percebo que as mudanças mais significativas e monumentais da minha vida acontecem quando eu uso a raiva como combustível. Então a grande questão é que se eu sou uma pessoa, e aí é muito particular meu, pode ser que você não esteja se relacionando com nada disso porque você não tem tanto disso dentro de você, mas se você é uma pessoa tal qual eu sou, que é mais perfeccionista, que é mais ansiosa, você provavelmente está entendendo o que eu tô falando. De que você sente que você tá sempre tendo mini gatilhos ali acionados. É muito importante que você entenda o que ela tá querendo dizer sobre você. Porque aí, se você não faz isso, a raiva, quando você não tá entendendo por que ela tá ali, você de fato se torna uma pessoa muito reclamona, muito amargurada, e você acaba repelindo as pessoas que você mais ama. Porque geralmente são as pessoas que você mais ama que despertam os maiores gatilhos que vão te deixar com raiva. Então, acontece muito com o meu marido, acontece muito com a minha mãe, acontece muito, às vezes, com a minha melhor amiga, e de ver coisas que, às vezes, não tem na maioria das vezes, não tem nada a ver com eles, é só um comportamento que eles estão tendo, que ou eu vejo em mim, aquele comportamento, isso acontece muito com a minha mãe, por exemplo, em que eu vejo que, tipo, a minha mãe é uma pessoa muito ansiosa. Se eu sou ansiosa, a minha mãe é assim, muito ansiosa. E eu cresci vendo ela sendo muito ansiosa. E eu sei que isso foi passado pra mim também. Eu não tô culpando ela aqui, não tô aqui pra fazer uma terapia familiar. Isso daí tudo já, inclusive, já foi tratado. Eu entendo que foi o jeito que ela também foi criada, porque minha avó é muito estressada. Então é uma coisa muito assim de geração pra geração. Mas hoje em dia, sendo uma pessoa que presta mais atenção na minha ansiedade, nos meus gatilhos e não querendo passar isso para um possível filho ou filha que eu vá ter, quando eu vejo minha mãe muito ansiosa, muito, sabe, tipo, muito ansiosa mesmo, tentando cuidar de tudo, que aquilo me deixa muito irritada. Mas por que me deixa irritada? Porque eu me enxergo ali. Porque eu consigo conectar com o que ela tá sentindo. Porque eu sei por que ela tá fazendo daquele jeito. E pior, porque eu olho para aquilo e fico pensando, meu Deus, pode ser que no futuro eu fique assim. Porque no caso da minha mãe, infelizmente, parece que a ansiedade dela, de fato, se aprofundou na vida adulta. O que acontece é que as nossas crenças que a gente vai criando quando a gente é criança, elas só vão se enraizando ainda mais e se solidificando e virando quem nós somos, né, durante a vida adulta. Então, por isso que a gente fala que, ai, velha cabeça dura. Velha cabeça dura porque, cara, aquela crença ali tá cimentada dentro deles. Então, tipo, vai ser quase impossível você reverter uma crença central de uma pessoa quando ela já tá com 70, 80 anos, por exemplo. Então, a ideia é trabalhar o quanto antes naquilo. Então eu vejo a minha mãe, né, agora na casa dos 50, e o quão ansiosa ela é agora, e até muito mais do que ela era quando ela era mais nova, e eu fico assim, meu Deus do céu, se eu não tiver proatividade pra tratar da minha ansiedade agora e continuar trabalhando nisso, eu vou ficar assim. E eu não posso ficar assim, eu não posso ficar esse poço de ansiedade. Mãe, se você tá escutando isso, eu te amo muito, tá? Eu espero que você esteja escutando isso pro seu próprio bem. Conselho de filha pra mãe, porque isso também existe. Principalmente na vida adulta. Filhos aconselhando os pais. Porque os pais também são seres humanos vivendo a vida pela primeira vez. Importante também cimentar isso aqui. Mas a questão, então, é que eu não quero ficar desse jeito. E eu já falei isso pra ela várias vezes. E ela é a primeira a concordar, que ela também não quer que eu fique assim. E eu não quero passar isso pros meus filhos. Então, quando eu vejo isso, eu vejo um espelho de quem eu sou e um vislumbre de quem eu posso vir a ser. E aquilo me deixa louca da vida. Pistola. Me dá raiva. E eu acabo projetando isso nela. Mas não é necessariamente com ela que eu tô com raiva ou do comportamento dela. É em como aquilo dali reflete em mim. Com o Steve também. Por exemplo, a questão do descanso. Eu fico irritada quando eu vejo ele descansar. Porque como assim você ousa descansar? Sendo que, tipo assim, tem que ser produtivo 24 horas por dia. Porque eu também tenho essa crença de produtividade enraizada. De que se eu for preguiçosa, eu não vou ser uma pessoa amada. Eu não vou ser uma pessoa digna de respeito. Então, como que eu lido com isso?
E aí todas as outras crenças. Então, se a gente não consegue lidar com isso e começar a entender o que serve e o que não serve, então às vezes, por exemplo, eu fico irritada com alguma pessoa, não sei, sei lá, assessoria de corrida, vai, inventando aqui. Aí vamos dizer que eu tenho uma pessoa que nem é minha amiga, tá? Mas ela tá lá e ela tá me irritando. E aí eu olho e falo, cara, ela tá me irritando porque ela tá fazendo esse tipo de coisa. E quando a pessoa faz esse tipo de coisa, eu acho um desrespeito. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso feio. Isso não compactua com os meus valores. E aí eu entendo que essa pessoa está me deixando irritada, com raiva, porque ela tá indo contra um valor meu. E aí só o que eu tenho que fazer nesse caso, é muito simples, é só virar de costas e me afastar e ir para outro grupinho, por exemplo, tá? Isso aqui é um caso bem hipotético mesmo. Mas é outra coisa que pode acontecer também, entendeu? De você olhar e falar, essa pessoa está esbarrando com um valor central meu e isso eu não compactuo com isso e é exatamente por isso que eu não quero ter essa pessoa na minha vida. E isso me deixa até me sentindo um pouco melhor comigo mesma, do tipo, que bom que isso aqui é importante pra mim, que bom que eu tô reconhecendo isso, que bom que eu não tô só virando capacho dos outros e tentando agradar todo mundo, mesmo que isso signifique ir contra os meus valores. Porque isso é muito ruim. E isso deixa a gente com raiva, sem perceber. Quando a gente fica tentando fazer coisas para agradar os outros, mas essas coisas vão contra as nossas crenças e nossos valores, que são valores que a gente quer manter nesse caso, a gente fica frustrado, a gente fica irritado, a gente fica chateado, porque a gente tá botando uma performance de quem a gente não é, e a gente tá indo contra coisas que a gente literalmente acredita como certas, independente de elas serem universalmente, objetivamente certas. Então é importante ter isso. E por mais, cara, é conseguir usar essa raiva de maneira inteligente. É conseguir usar essa raiva pra pegar e falar, não vou mais ficar nesse relacionamento, porque esse relacionamento não tem nada a ver com o que eu espero de uma relação a dois. Chega! Ai, porque pode ser. Não, eu cansei de esperar, eu cansei de achar que talvez vai ser assim. Não, isso aqui não serve mais pra mim. Eu vou virar as costas e eu vou embora. Porque também eu não tô conseguindo, porque toda hora eu fico com raiva dentro da situação. Ou então a questão do emprego, a questão de uma faculdade, a questão de morar talvez com seus pais. Você sabe que tá na hora de sair da casa dos seus pais, mas você fica enrolando porque você tá com medo. Às vezes a gente fala muito. Eu, por exemplo, eu sei que eu falo muito isso pra vocês. Troque o medo pela fé, já que ambos exigem que você acredite em coisas que você não pode ver. Mas às vezes você tem que trocar o medo pela raiva. Pega esse medo que você tá sentindo e troca ele por raiva e você vai ver que rapidinho você cria esse, sabe, esse negócio onde você fala, dane-se se eu tô com medo, eu não vou ficar mais nessa situação. Isso aqui é insustentável, isso aqui não é pra mim. Eu mereço coisas melhores. E aí é trocando aquela crença valor. Aquela crença do eu não dou conta, eu não vou ser boa o suficiente, eu sou uma impostora por eu vou conseguir fazer as coisas, porque eu sei que qualquer coisa, obstáculo que vier, eu vou encontrar alguma solução. E se eu não conseguir encontrar uma solução de primeira, eu vou encontrar de segunda ou de terceira. A gente tá vendo aí atletas olímpicos que, cara, estão aí competindo na Olimpíada, 3, 4 Olimpíadas já, e agora conseguiram uma medalha. A Jade Barbosa, caraca, ela simplesmente voltou, já com 30 anos, vários repórteres falando do quanto que ela tava, entre aspas, velha, e ela conseguiu finalmente a medalha olímpica dela em equipe para a ginástica olímpica. O outro da marcha atlética, que também competiu, acho que essa é a terceira ou quarta Olimpíada dele, e finalmente ele conseguiu, ficou em segundo lugar. Então, assim, as coisas às vezes levam tempo. Então, não quer dizer que só porque você tá com raiva você quer reverter aquela situação que vai dar certo de primeira. Mas usa aquilo como combustível para continuar tentando, para continuar se conhecendo, entendendo os seus limites, entendendo os seus valores e usando aquilo de uma maneira mais saudável. E claro, também respirar fundo, meditar, dar uma esparecida, andar, entender que tipo, ok, estou sendo gatilhada agora, não preciso responder reativamente toda vez que a minha raiva aflora, porque isso também é insustentável, é muito cortisol pra gente ter que lidar aí no corpo, não faz bem. Então é óbvio que isso também é importante. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria que você pegasse seu caderno, a sua caneta e você escrevesse a seguinte pergunta, porque eu acho que é importante. O que a minha raiva está tentando me dizer? Porque eu tenho certeza que você está com raiva de alguma coisa. Tá? Às vezes você pode estar numa época agora que você está muito estressada e a raiva, você fala, não, realmente eu tô muito, muito doida das ideias. Ou pode ser que seja assim, tô com uma raivinha. Senta e investiga. Escreve aí no papel. O que a minha raiva está tentando me dizer? E aí começa a desafiar essas crenças, faz sentido ou não faz sentido, se fizer sentido, como que você vai lidar com isso, se não fizer sentido, como que você vai lidar com isso.
Enfim. Olha, pra quem não tinha absolutamente nada pra falar, juro por Deus, não tinha nada pra falar. Acabei de descer do carro com a minha amiga falando, meu Deus, eu preciso gravar um podcast agora e eu não sei do que eu vou falar. Rendeu, tá? Rendeu bastante. Falei horrores, como sempre. Então é isso, amigas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Desculpa se eu fui muito grossa ou estressada. É o meu jeitinho, kkk, literalmente. Mas eu espero que você tenha gostado, espero que sirva pra você de alguma coisa. Se não serviu pra você, manda pra uma amiga que você acha que vai servir. Compartilha aí o podcast com as amigas, porque isso ajuda o Spotify a entender que o conteúdo é relevante, entrega pra mais pessoas. Já segue nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, é behappy.lu. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijo, luz. Tchau!